Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2023, última rodada. No sul do país, o Inter, o Colorado, que já não tinha mais nada a fazer no campeonato, tinha uma briga ali por posição, se ia ficar melhor colocado ou pior colocado, mas já estava classificado para a Sul-Americana e que, na verdade, a Sul-Americana para a torcida do Internacional não foi uma conquista, foi um prêmio de consolação que a torcida vai engolir essa Sul-Americana. Óbvio que quando começar a Sul-Americana, o Internacional avançando, chegando próximo do título, a galera vai comprar a ideia. Mas a Sul-Americana, vamos ser bem sinceros, bateu amargo, bateu doído nos Colorados. Enfrentou o Botafogo na sua casa, o Botafogo que é notícia mundial, né? Da maior pipocada da história do futebol. Aí você vê um monte de jogador falando, aí o Tiquinho, estão falando muita besteira, aqui só tem homem. Bom, então explique, irmão. Ninguém está falando que no Botafogo não tinha homem. Agora, o que foi que aconteceu? Pelo que parece, a culpa não era dos técnicos, né? Parece que o culpado não era os treinadores. Aí você tem um dono, que o Botafogo tem um dono, né? O Dexter, um cara desequilibrado. Completamente desequilibrado. Que ainda pode levar o Botafogo a se enrolar por causa da língua dele. Gastou dinheiro errado. Na janela do meio do ano, não fez nada. Não fez nada. A soberba estava lá em cima, achou que já estava bom. Ou seja, um monte de coisa. O Lúcio Flávio dá uma entrevista, joga no ventilador um montão de coisa. Ou seja, o que todo mundo sabia, imaginava, é que o Botafogo não ia ganhar do Internacional. Podia perguntar a 1000 pessoas. Nenhuma das 1000 ia falar, não, o Botafogo não ganha do Inter. Isso todo mundo sabia, pô. Juntamente com isso, a galera que estava entre os 4 primeiros, nego jogou tranquilo, porque sabia que o Botafogo não ia tirar o lugar de ninguém. O Botafogo só poderia tirar a vaga ali de Grêmio, Atlético e Flamengo, correto? Palmeiras não. Mas desses 3. Mas esses 3 jogaram tranquilo, porque sabia que o Botafogo não ia ganhar do Internacional. Sabia, pô. Poderia não perder, mas ganhar não ia ganhar. O Botafogo não ganha de ninguém. Ou eu tô mentindo? E aí vai se chamar de quê? Que o Botafogo foi... Não foi pipoqueiro? Ah, estamos psicologicamente abalados. Psicologicamente abalado com o quê? Pô, porque perdeu pro Flamengo no retorno? Ah, estão de sacanagem. O Botafogo teve soberba sim. Os jogadores do Botafogo acharam que já eram campeões sim. Bom, se não foi isso, foi o quê? Então, tudo que aconteceu no primeiro turno foi uma grande mentira. Né? Uma grande mentira. Que, na verdade, vamos ser bem sinceros aqui, pra mim, pra você, o que o Botafogo fez no primeiro turno foi muito mais do que o time tinha capacidade para fazer. O que o Botafogo fez no primeiro turno foi muito acima do que o Botafogo tinha capacidade de fazer. Ou os outros times estavam muito abaixo do que podiam fazer. Eu boto nesse conjunto. O Botafogo fez muito mais do que o elenco dava e os outros times estavam muito abaixo do que produzia. Só para você ter ideia, o campeão, que foi o Palmeiras, ficou 11 pontos a menos do que o próprio título dele do ano passado. Só para lembrar, o Palmeiras foi campeão em 2022, com 81 pontos. O Palmeiras foi campeão esse ano com 70. Ou seja, você vê a diferença que foi. 70 pontos fez o Fluminense ano passado, na 3ª colocação. Então, cara, se enfrentaram Internacional e Botafogo, como todo mundo imaginava, o Internacional venceu. 3-1. Eu vou até mostrar aqui, eu fiz um vídeo, né, com os meus palpites, que eu botei aqui os resultados. Eu botei aqui, ó. Internacional, tá vendo aqui, ó? Eu botei do Vasco 2-1 em cima do Bragantino. Aqui, ó.
Botei aqui 2-1 em cima do Bragantino. E botei aqui, ó, 2-0 Internacional em cima do Botafogo. Não acertei 2-0, mas acertei a diferença de gols. Foi 3-1. Eu duvido que alguém apostou no Botafogo, pô. Alguém pode ter apostado até no empate. Mas na vitória do Botafogo, esquece, ninguém apostou. Então é sobre isso que a gente vai falar, a vitória do Internacional sobre o Botafogo rapidinho, e sobre como terminou a classificação de Inter e Botafogo. Então eu peço a você, meu amigo torcedor colorado, meu amigo torcedor botafoguense, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Rosinha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado, compartilhar, beleza? E mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal, beleza? Então vamos lá, cara. Vamos aqui logo ver como é que terminou o Botafogo Internacional. Bom, Botafogo com esta derrota, o Botafogo, nos últimos 5 jogos, fez 4 pontos. Tá? O Botafogo terminou com 64 pontos fora do G4. O Botafogo liderou durante 33 rodadas. E termina na 5ª colocação. Chega a ser constrangedor. O que aconteceu nesse campeonato brasileiro foi tão constrangedor que eu vou te dizer, sem erro de errar, foi o campeonato mais fácil que o Palmeiras ganhou. Foi disputado, mas foi o mais fácil que o Palmeiras ganhou. Porque ninguém imaginava que o campeão não seria o Botafogo. Quando o Botafogo entrega, dá a taça, joga a taça pra fora, dá um bico na taça, entrega, e eu sempre falei aqui, não tem disputa de título, tem disputa de Libertadores. Vocês estão lembrados? Sempre falei aqui. O Botafogo me quebrou. E eu falei, o Botafogo só perde pra ele mesmo. Só perdeu pra ele mesmo. O Dexter falando um montão de merda, ele só fala merda. Aí vai contratar uma empresa pra fazer uma pesquisa. Roubaram 21 pontos do Botafogo. Ah, pô, não fode. Não, eu tenho 99% de certeza que houve arrumação pro Botafogo não ser campeão. Ah, porra, pelo amor de Deus. Irmão, se tem, prova. Agora, se não tem, esse cara tem que ser processado. Bicho, o dono do Botafogo tem que ter uma postura diferente. O Botafogo é um time sacaneado pra caralho por um montão de coisa. Aí pega um cara que é desequilibrado. Porra, arrego, né? Não basta ter dinheiro, pô. Tem que ser equilibrado. Ele tem que ter postura de dono. Ele não tem postura. Até ele mesmo achou que era campeão. Coraçãozinho. Né? Então, o Botafogo termina na 5ª colocação com 64 pontos. Eu vou te dizer, se tem mais umas 4 ou 5 rodadas, o Botafogo não ia para Libertadores. Não ia. Mas vamos lá, continuando. Então o Botafogo termina ali. Cara, no início do campeonato, alguém achou que o Botafogo ia disputar o título? Não, ninguém. O que o botafoguense queria era estar na próxima Libertadores. Era isso que a torcida do Botafogo queria. Até porque o Campeonato Carioca do Botafogo foi de chorar. Só para lembrar. O Campeonato Carioca do Botafogo foi de chorar. Nem nas semifinais do Botafogo chegou. Então a torcida do Botafogo imaginava o Botafogo na Libertadores. Alcançou o objetivo. Iludiu a torcida que podia ser campeão. Caiu na real. Então, o objetivo do Botafogo do ano foi atingido. Chegou a Libertadores, a pré-Libertadores, que eu acho que era isso que o Botafogo iria disputar normalmente, se não tivesse tido um primeiro turno muito fora da casinha. Que eu vou repetir. Ou o Botafogo foi muito além da capacidade de todos os jogadores, ou as outras equipes estavam muito abaixo. Eu coloco 50%. O Botafogo estava muito acima da capacidade, e aí estourou a bateria no segundo turno, né? E também os outros times estavam muito abaixo. O Flamengo fez um 2023 ruim.
O Atlético Mineiro se recuperou no final. O Palmeiras também foi regular pra cacete, irregular por ali. O Grêmio tava ali meio regular, mas não tinha força também para isso. O Internacional tava brigando muito na Libertadores, mas largou, cagou pro Campeonato Brasileiro e assim foi. Dando o primeiro turno, tinha muitos times cagando pro Campeonato Brasileiro. Então, para mim, o Botafogo termina numa posição que era mais ou menos o que se imaginava no início do campeonato. Ninguém falava em Botafogo brigar pelo título. E o Internacional? O Internacional termina na 9ª colocação com 55 pontos. Nos últimos 15 jogos fez 12 pontos. Uma arrancada muito boa. Mas, cara, o Internacional, com gosto amargo. A torcida do Internacional está com gosto amargo. Está na Sul-Americana, terminou em que posição aqui? Na 9ª colocação, entre os 10 primeiros. Mas ficou com a sensação amarga, ficou com um gosto ruim. Essa Sul-Americana não desce bem para o Internacional, pelo time que o Internacional montou. Lógico, ano que vem, começou a disputar a Sul-Americana, vai passando de fase, vai vendo a possibilidade de título, a galera vai comprar a ideia. Mas hoje, eu tenho certeza que o Colorado tá vendo a Sul-Americana como aquela premiação de consolação. Cara, pô, obrigado pela sua participação, toma aí uma vaguinha na Sul-Americana. Já viu quando tu vai para aquelas corridas de rua, né? Que todo mundo que termina a corrida ganha uma medalha? Sabe aquela? Que todo mundo, vamos lá pra maratona aqui no Rio, maratona de Copacabana. Aí todo mundo que passou, bom, ganhou uma faixa. Você paga pra correr, aí no final você recebe a medalha, independente da posição que você tava. A torcida do Colorado tá mais ou menos assim. Porque sabia que podia mais, podia estar lá brigando na Libertadores e poderia estar com uma vaga na Libertadores, inclusive no lugar do Botafogo, ou do Bragantino, ou do Flamengo, que não fez por onde tá ali. Vamos ser sinceros, o Flamengo não fez por onde tá ali. Só pra tu ver como o nível do campeonato foi tão baixo, que o campeonato do Flamengo foi ridículo. Ridículo. E ficou na 4ª colocação. Cara, mas é impressionante. O campeonato do Flamengo foi ridículo, mas o Flamengo fez mais pontos que ano passado, cara. É impressionante isso. Impressionante. Bom, então, cara, termina ali na 9ª colocação internacional. Eu acho que é abaixo do que o time podia. E o jogo? Cara, o Botafogo competiu. O Thiago Nunes não podia fazer muita coisa. O Thiago Nunes chegou para tentar, sei lá, fazer um milagre, né? Então o Thiago Nunes não tem culpa de nada. Nada. Qualquer coisa que faz do Thiago Nunes, porra, nem escuta. Ele mudou ali, tirou o Tiquinho, barrou alguns. O Botafogo competiu, criou algumas oportunidades, correu, atacou, tentou. Você pega aqui os números, né, do jogo. Pega aqui os números do jogo, ó. Posse de bola, parelho. O Internacional chutou 7 vezes, o Botafogo 9. Em direção ao gol, o Internacional chutou 3, o Botafogo chutou 5. Acertos de passes, 87, ou seja, os times acertaram muitos passes. Número de faltas iguais, cartões amarelo baixo. Ou seja, foi um jogo jogado, foi um jogo bem competitivo. O Botafogo competiu. Mas a zaga, o primeiro gol, o jogador do Botafogo tropeçou sozinho, ele se bandou, caiu. O Valência vai lá e faz o gol. O Botafogo consegue empatar no segundo tempo, mas não dá nem para comemorar. O Internacional teve um gol anulado, né? O gol do Alan Patrick. O Botafogo faz um gol no segundo tempo, depois toma 2 na sequência, mais um do Alan Patrick. E um outro pô de contra-ataque. O time do Internacional é melhor do que o do Botafogo, ou não é? Ou eu tô mentindo? O Botafogo, um time descaracterizado, sem não tem um corpo. O time do Botafogo não tem um corpo. Não sabe o que é. Final de temporada, né? O Internacional jogou também leve. O Botafogo também não jogou com pressão. O Botafogo também jogou leve. Tem a pressão de ficar entre os 4 primeiros, pelo menos. Não ia pagar vergonha. Se o Botafogo fica entre os 4 primeiros, não ia pagar vergonha do que foi. Mas pelo menos ia ficar na fase de grupos. Mas, sinceramente,
O que o Botafogo fez no segundo turno não merecia. Tá? Então, cara, vitória para mim justa no Internacional. Era o que todo mundo imaginava. Vitória. O Internacional. Não acho que não tem muito que questionar. É o time mais solto, mais leve. Tomou um gol ali. Uma trama bem feita pelo Botafogo. Você vê que o time do Botafogo tem condições, tem qualidade, mas não é pro que fez no primeiro turno. Mas também não é pro que fez no segundo. Para ficar no meio termo. Era para brigar ali por pré-libertadores mesmo, o time do Botafogo. O Botafogo terminou na realidade que seria. O que ficou fora da realidade foi o primeiro turno. Mas o Botafogo termina dentro da sua realidade. Essa é a minha opinião. E quem termina fora da sua realidade é o Internacional. A realidade internacional era Libertadores. Então, Inter ganhou. Justo, merecido. Mas a classificação, o Botafogo termina dentro da sua realidade. Agora o Inter terminou fora da sua realidade. A realidade do Inter era Libertadores. Agora, paciência, vamos para 2024. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!